Oi, gente, hoje eu vou ensinar a fazer esse estojo pro Dia dos Professores. É um estojo slim, ó. É aquele estojo fininho, estampado. Esse é estampado, ele é sublimado e estruturado no nylon 600. A gente vende ele pronto, assim. A gente vende só o painel, que é assim. E a gente também vende o arquivo em PDF, pra quem precisar. Aqui, ó, ele já tá recortado no molde, nas medidas certinho. E agora eu vou mostrar o passo a passo pra vocês. Pra fazer esse estojo, a gente vai precisar do painel. A gente vai precisar de 2 pedaços de alça, um pedaço de 8 centímetros e um pedaço de 6 centímetros. Aqui, ela já tá dobrada. Eu refilei ela aqui. No caso, eu faço assim, eu refilo com isqueiro mesmo, dobro. E passo o isqueiro na ponta. E dou uma apertadinha assim, ó. Que é pra grudar, na hora que for costurar, ela já tá bem mais fácil de colocar na posição, de não soltar, de não costurar uma parte, não costurar a outra. Ó, fica grudadinho assim. A gente vai precisar de zíper também. Aqui eu tô usando o zíper por metro. Quem não consegue usar zíper por metro pode estar usando o zíper pronto. Só que aí tem que comprar um tamanho bem maior que tenha espaço pra abrir a peça, né? Esse daqui, ele tem 37 centímetros. Ele tá cortado maior, né? Vai sobrar um pouquinho, mas é melhor sobrar do que faltar, né? Aí a gente vai fazer assim. A gente vai pegar o zíper, ó, o lado daqui. A gente vai posicionar em cima da nossa peça pra começar a costurar. Aqui eu tô utilizando uma máquina industrial, porém, essa peça dá pra ser costurada na máquina caseira também, na máquina doméstica. Ó, posicionei e vou passar, lembrando que os dentinhos do zíper é pra baixo. Vou passar uma costura reta. Terminei aqui, tiro. Tirei esses pedaços de linha e aí a gente abre ele assim, ó, pra destacar. Aí, o que você pode fazer aqui? Você vai virar ele, que ele tá assim, ó, costurado. Você vai virar o seu zíper e virar essa partezinha aqui também, ó. Tá vendo? Você vai virar assim pra fazer o pesponto. Você vai passar uma nova costurinha aqui nele. Você vai virando, vai marcando tudo, fazendo o vínculo na peça, né? Pra ficar bem bonitinho. Aqui, ó, marquei e vou começar uma costurinha reta, que é pra rebater essa costura. Fiz até o final, vou tirar, cortar minha sobra de linha. E ela fica assim, ó, costuradinha todinha, ó. Rebatemos ela todinha. E agora a gente vai fazer do outro lado a mesma coisa. Tem algumas pessoas que sabem já costurar assim, dobrando aqui e costurando direto em cima do zíper. Também pode, fica a critério de vocês. Do jeito que vocês acharem melhor, pode estar costurando. Aqui, como eu fiz daquele jeito, aqui do outro lado eu vou fazer igual, pra poder ficar tudo por igual, né? Essa peça eu tô fazendo sem forro, mas vocês podem fazer com forro também. Lembrando os dentinhos do zíper pra baixo, pra frente do nosso tecido. E vamos passar uma costura reta. Ó, fazer a costura reta. Novamente, vou pegar meu zíper aqui e virar. E aqui eu vou dobrando atrás também, ó. Que é pra gente rebater essa costura. Ó, dobrei certinho. Vou rebater agora. Tirei as minhas sobras de linha. E aqui, agora, eu vou fechar o meu estojo, colocando o cursor aqui nas pontas, ó. Só que ele tá do avesso. Quem tiver dificuldade de colocar assim, pode tá colocando ele do lado certo. Aí, você abre o zíper até a ponta e desvira a peça. Eu sempre coloco do avesso pra já deixar mais fácil. Mas aqui eu vou colocar desse outro lado, pra tá explicando pra vocês como fazer a virada. Ó, como a minha peça tá aberta, eu gosto de utilizar esses prendedorzinhos aqui, ó. Que aí eu coloco, medi lá certinho, coloquei pra segurar. Medi certinho aqui, ó, ponta com ponta. E coloquei pra segurar também. E vamos colocar
o nosso cursor. Aqui tá a ponta do nosso zíper, né? O que que a gente faz? De um lado, a gente corta ele de canto, que é pra poder facilitar ele entrar. Ó, vou cortar aqui pra vocês verem. Tirei uma parte, ó. Ele ficou assim. E esse ainda tá comprido. O cursor que eu tô usando é número 5. E o zíper também, é zíper por metro, número 5. Vou encaixar ele aqui. Vou aproximar ele, ó, perto do outro e vou encaixar a parte que eu cortei dentro dele. E aí, eu vou puxar, ó. E aí, pronto, ele já entrou na minha peça. Ele já tá certinho, ó, na peça toda, ó. Só que eu preciso desvirar essa minha peça, né? Aqui que eu vou fazer. Eu vou trazer ele de volta pra cá. Eu vou desvirar minha peça. Segurando ele aqui em cima pra ele não escapar. Ó, desvirei a minha peça, tá vendo? E aí, eu vou trazer ele de volta pra cá. E aqui eu vou juntar ele só pra poder costurar, que ele vai ficar aberto, tá vendo? Mas, quem também quiser fazer, colocar o zíper já com a peça ao avesso, também dá. No caso, você vai fazer assim, ó, a peça tá ao avesso, você vai medir, vai colocar o prendedor também pra segurar bonitinho. Aí, você vai abrir o seu zíper, que no caso ele já vai estar aberto, né? Você vai colocar o cursor mais de ponta cabeça, ó, porque o seu zíper tá de ponta cabeça, né? Então, você vai colocar assim, ó. Aí, você encaixa ele no lado maior. E vem aqui e faz a mesma coisa do lado menor, ó. Encaixa ele e puxa, ó. Viu? Ele entrou. Deixa eu só puxar um pouquinho mais pra cá, pra ele vir pro meio da peça, ó. Pra não acontecer. Aí, você pode dar que ele vai ter uma brechinha, ó. Você já aproveita e abre um pouquinho pra ele não ficar preso depois você não conseguir abrir a peça. Então, minha peça ficou assim, ó. Aí, a gente vai pegar e vai medir aqui, ó. Colocar ponta com ponta. Às vezes, pode acontecer isso aqui, ó. Sobrar um excesso do lado, um excesso do outro. Mas aí, dá pra cortar aqui. Porque tem zíper que ele é bem largo e tem zíper que não é tão largo. Então, por isso que dá essa sobra aqui, ó. Porque era pra ele ficar exatamente aqui. Só que como esse meu zíper é largo, ele ficou maior. Mas não tem problema que dá pra arrumar. Aí, a gente vai colocar nossa peça deitada. Vamos pegar uma alça e colocar, posicionar ela no meio. Vamos posicionar a parte de cima. E vamos passar uma costura aqui. Ó, passei uma costura, ele ficou assim. Aqui eu já vou cortar o meu zíper e o excesso de linha. E já vou arrumar aqui, ó, pra tirar essa partezinha, ó, que ficou em excesso. Você pode cortar agora ou na hora que você for costurar a caixinha de leite também, não tem problema. Eu prefiro cortar agora. E ele ficou assim, ó. Por que que eu prefiro cortar agora? Porque eu já vou refilar aqui o meu zíper, pra ele não desfiar e não descosturar. Eu vou usar uma tirinha do próprio material, que é o nylon 600. Quem não tem, pode usar uma tirinha de viés. Eu vou usar uma tirinha do próprio material, dobrar no meio assim, ó, e fazer um acabamento aqui. Faço novamente uma costurinha com retrocesso, porque esse aqui já é o acabamento final dessa parte. Vou cortar aqui. Ó, já fiz um acabamento. Aí, vou repetir do outro lado a mesma coisa, ó. Vou alinhar, colocar meu zíper pra baixo. Vou pegar uma alça. Encaixar ela aqui, ó, você pode dobrar ela assim, ó, no meio, ó. E o vinco aqui você coloca exatamente em cima do zíper. Lembrando que toda vez que for costurar, e vai chegar na parte do zíper, tem que costurar devagar. Pra evitar que quebre a agulha, que escape. Ó, comecei, tô passando devagarzinho, vou ajustar. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou cortar o excesso do zíper, vou cortar o excesso do tecido do lado. Do outro lado também a mesma coisa. Lembrando que se você utilizar um zíper mais fino, você não vai precisar tirar esse excesso do lado. Aqui, vou fazer o acabamento novamente. Vou refilar aqui pra não desfiar o zíper.
Tem vários tipos de viés que você pode estar usando, ou usar o próprio acabamento da peça, né? Um pedacinho. Tem viés de algodão, viés de gorgurão, viés de TNT. Todos esses dá pra usar. Pronto. Aí aqui a gente já tá com as nossas alças. O que que a gente vai fazer? Ele ficou assim, ó. A gente vai pegar aqui e vai dobrar pra fazer a nossa caixinha de leite, ó. A gente abre aqui, assim, ó. E vamos dobrar ela aqui. O nylon 600, ele é uma peça que fica dura, que ele fica firme, né? Mas se você apertar direitinho, você consegue. Ó, vou deixar assim. Depois eu vou refilar o excesso daqui. E a gente vai passar uma costura reta aqui. Ó, passamos uma costura reta. Vou já refilar o excesso, ó. Vem. E aí, vou passar o acabamento também aqui. Tirar a pontinha aqui. Ó, vou passar um acabamento. Passei meu acabamento aqui. E eu vou repetir esse mesmo processo nas 4 partes, ó. Assim, todos a gente vai esticar ele, vai dobrar bonitinho pra fazer a nossa caixinha de leite. Vou passar nos 4 cantos e já volto aqui pra mostrar pra vocês. Aqui eu já costurei ela toda, ó, os 4 cantos tá costurado. E agora a gente vai desvirar. Lembrando que se você achar que a peça tá muito dura, vale você usar o secador, que aí amolece a estruturação e depois volta pro lugar normalmente, só pra poder facilitar, desvirar e não acabar rasgando a peça, a costura, e você tendo que recosturar de novo, ó. Você vai desvirando, vai arrumando os cantinhos, ó, vai desvirando. Você pode usar a ajuda de um pincel também, pra fazer o cantinho bonitinho aqui. Pra não ficar dobrado, ó, porque se você não passar bem, ó, ele fica dobrado, tá vendo? Ó, a diferença aqui tá bom e aqui não tá. Você pode usar um pincel que ajuda. Ó, vai fazendo os cantinhos. Puxou o zíper e nossa peça tá pronta, ó. Como fica bonitinho. E fica uma peça impermeável. E aí, gostou dessa aula? Se você gostou, curte, comenta, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho.